Bom, eu estava, não sei se todo mundo prestou atenção na maneira como foi tratado como dois pesos e duas medidas essa viagem do Bolsonaro à Ásia, né? Porque uma coisa interessante, a imprensa é uma abstração, né? Não existe a imprensa como uma coisa monolítica, homogênea, todo mundo pensa a mesma coisa. Você tem 500 mil pensamentos dentro de uma mesma redação, que dirá da imprensa toda, né? E o que cabe a ela é noticiar. O lamentável é quando... E vale ressaltar que essa história de imprensa, né, como um ser monolítico e tal, serve para esses ataques. O Rafael falava há pouco sobre a Globo como a geni, né? Então, o Lula, o Bolsonaro, o Filipão, né? Todo mundo joga pedra na geni, né? E isso, de fato, é uma bobagem. É para criar aquele clima, ó, ali estão os inimigos, né? Os nossos percalços vêm dali e tal. Mas outra coisa é a história de dois pesos e duas medidas. Aliás, isso é uma expressão bíblica que traduz bem a desonestidade e a injustiça, né? E a desonestidade intelectual, ela é seríssima. Então, por exemplo, esse negócio que a Arábia Saudita anunciou de 10 bilhões de dólares do seu fundo soberano para investimentos no Brasil é uma grande coisa, né? A gente está falando em algo parecido com 40 bilhões de reais, né? Em torno de essas oscilações que a Thaís sempre explica aqui. Agora, outra coisa é dizer que o Bolsonaro estava bajulando o Mohammed bin Salman. Quer dizer, aí entra a história dos pesos e duas medidas, né? Mas o Salman é um ditador, tal. O Salman, na verdade, ele é o governante de fato, né? O pai dele, o rei Salman, e o Mohammed bin Salman é quem governa de fato. E ele tem até feito um esforço. Antes do caso Khashoggi, ele era tratado como uma espécie de novo herói pela imprensa dos Estados Unidos e da Europa. Ou o cara que está modernizando a Arábia Saudita, está abrindo espaço para as mulheres, está diversificando os investimentos, nada de depender só do petróleo. Que visão! É a modernização da Arábia Saudita e tal. Mas é bom lembrar que a sustentação do regime é a mesma, né? O regime assassinava antes, assassinou o Khashoggi lá no consulado, não foi embaixada porque foi em Istambul, não foi na capital, né? Foi em Istambul, no consulado. Aliás, o assassinato, aquilo teve requintes de barbaridade, de crueldade, né? E os caras chegaram ao requinte de torturá-lo e depois picarem o corpo ali em vários pedaços para tirar do consulado, né? Mas, de todo modo, não foi o Salman que inaugurou esse tipo de prática. Ou seja, quem antes se relacionava com a Arábia Saudita sabia que se relacionava com a ditadura. Então é normal, você vai lá, o cara anuncia investimentos pesados, como os Estados Unidos, que tem a Arábia Saudita como seu segundo principal parceiro, logo depois de Israel. Não se pode ignorar, né, Zaidan? Não. Mas o que eu chamo de dois pesos e duas medidas, Zé Paulo, é, por exemplo, ninguém reclamou do Bolsonaro visitar o Xi Jinping, que, aliás, virá ao Brasil no mês que vem. E Nossa, recebido aqui com toda a pompa pelo governador Dória para lançar o livro. Exato. Quando ele foi em Davos, ele foi recebido com o tapete vermelho, é Economist. Veja só, a revista tida como liberal, né? Dizendo, olha, que o arauto do liberalismo econômico e do globalismo é o Xi Jinping e tal. Quer dizer, uma forçação, né? Ele é um ditador. Conveniência, isso sim. Conveniência, exatamente. Ele é um ditador que fez crescer o seu poder, né? Exato. Mas acho que essa crítica foi feita ao presidente Bolsonaro, Zaidan, muito no contexto das declarações que ele deu sobre a eleição na Argentina. Não é? Porque a crítica feita a ele pela visita à Arábia Saudita foi uma espécie de resposta às críticas que ele fez à Argentina. Não é? Dizendo que a Argentina tinha errado ao eleger alguém do Foro de São Paulo, ao eleger alguém que apoia o ditador Nicolás Maduro. Então, acho que essa comparação foi... Então, acho que desonestidade intelectual aí, no caso, também foi apontada a desonestidade intelectual do próprio presidente da República. Porque uma coisa é você dizer que a eleição na Argentina, que você não chegou ao ponto de não reconhecer. Ele não parabeniza, é o único líder da região. Aliás, faz mais até do que o Trump. Sequer liga para a Argentina para parabenizar alguém que democraticamente venceu uma eleição, por mais que ele discorde da decisão do povo argentino, é uma decisão, assim como foi a eleição dele, é uma decisão autônoma do povo argentino. Logo depois das primárias, então a crítica não é recente. Sim, correto? Mas ele as repetiu na Arábia Saudita. Certo, mas quando ele foi à China, ninguém...
Porque eu veria como algo razoável e coerente, embora ingênuo, que alguém dissesse assim, não tem de visitar ditador, não tem de ter relação com ditadura. É ingênuo, é irreal, sim, mas pelo menos seria coerente. Agora, vamos hierarquizar os ditadores? Então o Xi Jinping, tudo bem. Não, mas quem está hierarquizando é ele. Não, a imprensa está hierarquizando quando ela. Não, ela trata como uma maravilha qualquer visita ao Xi Jinping. Tá vendo? Ele acabou aquele discurso ideológico, tá vendo que a China... Ele está sendo cobrado por isso desde o começo do mandato. No começo ele descartava a China, né? Tanto que era uma se aproximou de Israel e parece que Israel iria resolver todos os nossos problemas. Se ele descartasse a China... O poder econômico no Brasil derrubaria, aliás. Não é? A China não é descartável para ninguém, nem para os Estados Unidos, que dirá para o Brasil. A China não é descartável. Agora, da mesma maneira como as pessoas não se incomodam se ele faz reverências ao Xi Jinping, então que não se incomodem se ele faz reverências ao Mohammed bin Salman, porque ambos são ditadores. E ambos os regimes matam dissidentes. Eu acho que o que foi apontado, eu não percebi dessa maneira. Eu acho que o que foi apontado é a incoerência no discurso do presidente da República. A incoerência vem desde o momento em que... Que diz não querer se aproximar da Argentina, o nosso terceiro mais importante parceiro, um país irmão com quem nós temos relações há tanto tempo, porque tomou uma decisão democrática com a qual ele não concorda, e ao mesmo tempo ele não se importa mas em as visitar... contradições, aliás, até as contradições... Se a imprensa não pode apontar isso, mas então... você sabe que até as contradições do governo brasileiro, elas replicam as contradições do Trump, não é? Porque o Trump, ele morde e assopra o tempo todo, não é? Uma hora ele vai arrasar a economia chinesa, no dia seguinte ele diz, o Xi Jinping é demais, nós vamos nos entender e tal. Então ele faz isso o tempo todo, confunde, inclusive, a cobertura do jornal, porque não estão acostumados com isso. Que é mais do que com a Coreia do Norte, Zaidan? Inclusive, exato, o Kim Jong-un, uma hora é o pequeno homem do foguete, não é? Um cara ridículo. No dia seguinte é meu irmão Kim Jong-un, e eu tenho a melhor relação com ele. Fez até aquela coisa meio ridícula de mostrar como seria a Coreia do Norte depois de um acordo e tal. Agora... ninguém pode abrir mão da China. O Bolsonaro, quando disse, não, a China não quer comprar no Brasil, ela quer comprar o Brasil e tal. Isso é tudo balela. Tanto que hoje as relações estão restabelecidas, o Brasil faz parte dos BRICS. E ainda bem. Claro, e no ano que vem, no mês que vem, vai receber o Xi Jinping, assim como o Putin, etc. Isso é uma coisa, isso é realismo. É realpolitik, como diziam lá os bolcheviques, né? Agora, outra coisa completamente diferente depois que você tem esse tipo de declaração insana, e aí a realidade atropela isso e as pessoas voltam à normalidade das relações, é dizerem o seguinte, poxa, mas o cara foi lá visitar o Mohammed bin Salman. Sinto muito, ele foi visitar o Xi Jinping e ninguém disse nada, bateu palma, dizendo, olha, isso é realismo. O bin Salman também é realismo. O Bolsonaro vê o bin Salman como um modelo. Claro que não. Claro que não. É aí que eu vejo incoerência. Eu vejo... A incoerência que eu vejo é no fato de ele evitar a visita à Argentina. Sim, não. Isso é uma bobagem. Isso, né? Assim como o Alberto Fernandes... Na hora em que você compara o roteiro dele dessa viagem, que é acertado, ir à China, ir à Arábia Saudita, claro, abrir mercado, manter mercado, desfazer mal-estar, porque vamos lembrar, o mal-estar foi criado pelo próprio presidente da República, quando ele no início, claro, por meio do ministro de Relações Exteriores, defendeu um alinhamento geral e restrito com os Estados Unidos, em contraposição à China. Você tem permanentemente figuras importantes do governo ou ligadas ao governo fazendo ataques burros a China. Então ele acertadamente vai à China tentar acertar esses ponteiros. Ele acertadamente vai à Arábia Saudita. A Argentina é uma bobagem. Ele vai acertadamente à Arábia Saudita tentar desfazer o mal-estar criado por ele mesmo quando disse que ia mudar ao regime da Arábia Saudita. Quando disse que ia mudar, exatamente, claro, quando disse que ia mudar a embaixada brasileira para Jerusalém. Um mal-estar provocado por ele próprio. Então ele acertadamente faz esse roteiro. Você sabe que no caso da embaixada em Jerusalém... O que para mim é um contraponto é o seguinte, na Argentina eu não vou. Não, isso é lógico que é uma bobagem. Aí, meu amigo, aí temos Exato, né? Mas é que está. A China e a Arábia Saudita significam o quê? Investimentos. A Argentina não, a Argentina está na pindaíba, então eu posso tratar assim. Só que é para lá que a gente vende 70% claro, é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. Isso é hipocrisia e bobagem. O Alberto Fernandes, quem provocou os cumprimentos do Trump ao Alberto Fernandes foi ele.
Porque ele precisa muito dos Estados Unidos para renegociar com o FMI. Então ele tratou de fazer uma ponte com o Trump e recebeu os cumprimentos do Trump. Não é? Porque ele não é bobo, ele sabe disso. Isso é óbvio. A política internacional é repleta de hipocrisias. A Nancy Pelosi falou assim, olha que absurdo, o Trump avisou o Putin antes da gente de que ia agir contra o Bagdad, não é? De que haveria aquela operação militar. Isso é praxe. Sempre que você vai fazer uma ação militar, você avisa a outra potência. Quando o Reagan mandou bombardear a Líbia, o primeiro cara que foi avisado disso foi o Gorbachev. Ele ligou para o Gorbachev e falou, nós vamos, antes do Congresso americano, então nós vamos bombardear a Líbia, não é? Então, isso é normal, mas a hipocrisia reina. Agora, esse negócio da Argentina, isso é uma grande bobagem. Ele não tem de ver o Alberto Fernandes ou a Cristina Kirchner, ele tem de ver a Argentina. E ele não tem de ver o Bolsonaro e o que ele pensa, mas as relações de Estado. Não é? Sempre que a Argentina pisar na bola, ele deve vir e falar, a Argentina pisou na bola. Como aconteceu quando o Alberto Fernandes veio defender o Lula livre. Exato. E o Alberto Fernandes, por exemplo, quando respondeu ao cumprimento do Maduro, não é? Ele agradeceu, não sei o quê, mas enalteceu a democracia. Foi uma maneira de cutucar, dizer, aqui não é a Cristina Kirchner, que é sua aliada incondicional. Eu sou eu e apoio a democracia.